Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os trabalhos da Comissão de Saúde. Para procedermos à audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, quero cumprimentá-los a todos, quero naturalmente cumprimentar a delegação, quero cumprimentar em particular a doutora Ana Paula Martins, é um gosto revê-la e, antes de começar a audição, naturalmente, desejar-lhe, como ainda não tive a oportunidade de o fazer, que um excelente trabalho nesta nova missão que tem agora. Temos connosco também, quero cumprimentar o Sr. Professor Dr. Rui Tato Marinho, a enfermeira José Alexandra Brandes, enfermeiro diretor, o Dr. Pedro Marques e a doutora Dulce Salzedas, assessores de comunicação. Vamos então iniciar a audição. A audição processa-se, como sabem, segundo uma grelha de tempos que está definida, em que o grupo parlamentar requerente, que é o grupo parlamentar do Chega, dispõe de 4 minutos. Depois, a doutora Ana Paula Martins dispõe de 4 minutos para a resposta. Cada grupo parlamentar de seguida dispõe de 4 minutos para uma resposta em conjunto, com o tempo que foi utilizado, e a hipótese de uma segunda ronda, que geralmente também é utilizada de 1 minuto para cada grupo parlamentar, com uma resposta em conjunto. Portanto, vamos à primeira parte da primeira ronda, que é a apresentação e as perguntas que têm que ser feitas pelo grupo parlamentar requerente, o grupo parlamentar do Chega. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Paula Martins, muito obrigado por ter vindo a esta comissão, seja bem-vinda, é com imenso gosto que a recebemos aqui. A senhora é Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, é também uma destacada farmacêutica, aliás já foi bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, integrou também proximamente alguns gabinetes ministeriais nos últimos governos do século passado e, portanto, é uma pessoa que conhece bem o setor. A primeira pergunta que eu lhe quero fazer é se teve carta branca para vir a esta Assembleia falar, uma vez que sabemos que o novo diretor executivo do SNS envia, ou alguém por ele, WhatsApps a dizer quando os assessores de comunicação podem e não podem falar, quando os conselhos de administração podem e não podem falar, e, portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é se veio aqui de peito aberto, digamos assim, para poder falar a este Parlamento. E o assunto que nos traz aqui hoje divide-se em 2 grandes grupos de questões. A primeira, a segurança das grávidas e dos nascimentos, não só na região de Lisboa e Val do Tejo, mas especificamente em Lisboa, neste caso por causa do encerramento do bloco de partos de Santa Maria, encerramento esse que foi dito aqui pelo Dr. Aires de Campos que era incompreensível, uma vez que as obras iam ser noutro local e, portanto, não via como razoável o encerramento desse bloco de partos, e as grávidas deixam de ter um atendimento e têm que se deslocar para um outro hospital, até para onde não existe grandes planos de mobilidade. Portanto, a Operação Nascer em Segurança é algo que nos preocupa. E preocupa-nos não só a nós, ao Grupo Parlamentar do Chega, mas também preocupa os próprios profissionais de saúde. No dia 19 de junho, como a doutora sabe muito bem, 34 profissionais subscreveram uma carta que foi dirigida à doutora. 34 dos 37 profissionais da Unidade de Obstetrícia e Ginecologia subscreveram essa carta, onde apresentavam grandes preocupações. Ora, o que é que aconteceu? 4 dias depois, o primeiro e o quarto subscritores dessa carta, correspondentemente o Dr. Aires de Campos e a doutora Luísa Pinto, foram inexplicavelmente exonerados. Doutora, porquê é que estes profissionais foram exonerados, uma vez que o seu cargo prende-se com qualidades técnico-científicas, cumpriram um concurso para estar nas suas designações e, pelas próprias palavras do Dr. Aires de Campos, que veio aqui a esta comissão no dia 12, nos disse que nenhum dos indicadores de produção clínica daquela unidade estavam comprometidos ou não foram entregues, digamos assim, em serviços de saúde. Portanto, 4 dias depois da carta, 2 exonerações. Gostava de ver aqui cabalmente esclarecido a razão dessas exonerações. E depois, uma nova carta pedindo a reversão dessas exonerações
e como a doutora mais uma vez não anuiu às pretensões dos profissionais de saúde do seu hospital, que estão na sua hierarquia, o que é que aconteceu? Passados outros 4 dias, no dia 23 de junho, 10 profissionais de saúde assinaram uma carta de demissão, portanto os 10 chefes de equipa, e, doutora, com uma acusação muito grave à doutora, lamento dizer, é que disseram que sofreram ameaças. Esta palavra está na sua carta e gostava de que nos dissesse também se a doutora acha de facto que teve uma atitude prepotente e arrogante, como disse a doutora Joana Bordal de Sá, acusando-a e ao Conselho de Administração de ter uma atitude prepotente e arrogante e subscrevendo o facto de terem existido ameaças. Portanto, doutora, isto que se passa no hospital que a doutora dirige confere-se de enorme gravidade. O doutor Aires de Campos esteve aqui nesta comissão, disse que não compreendia a sua exoneração porque alguém com cargo técnico-científico e que tem número de consultas, cirurgias, partos, indicadores de qualidade, eficiência, satisfação de utentes, entre outros, todos estes indicadores de produção positivos, não se pode compreender a sua exoneração e, portanto, é necessário, de facto, e também artigos em revistas nacionais e internacionais, aumento de participação de congressos e colaboração científica e em documentos da DGS. Doutora, por favor, traga-nos alguma luz sobre este assunto, porque é totalmente incompreensível para o Grupo Parlamentar do Chega e para as pessoas que nos ouvem lá fora o porquê destas exonerações. Um outro grupo de perguntas prende-se com a segurança dos nascimentos e, de facto, a doutora concorda que este Ministro da Saúde, que em janeiro anunciava que ia encerrar maternidades privadas, afinal, chegamos agora em julho e o que faz é exatamente o oposto. Muito obrigado, transferiu os nascimentos do Santa Maria para o São Francisco Xavier e porque o São Francisco Xavier não tem capacidade para acolher todos os nascimentos do Santa Maria, o que vai fazer é contratar, ou já fez, contratar 3 maternidades privadas para assegurar esses nascimentos. Doutora, assegura-nos a segurança de todos os nascimentos nesta região que estariam sob a sua tutela e jurisprudência? Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, dispõe de 4 minutos, a doutora Ana Paula Martins. Faça favor, doutora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também gosto em revê-lo. Bom dia a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Agradeço naturalmente a oportunidade que nos estão a dar para podermos hoje aqui falar sobre aquilo que tem sido o nosso projeto da maternidade, da nova maternidade em Santa Maria. Na verdade, tal como devem ter reparado, temos estado bastante focados no nosso trabalho em Santa Maria, muito silenciosos relativamente a outro tipo de questões, mas uma vez aqui chegados e uma vez tendo sido chamados pela Casa da Democracia, é então aqui a altura de podermos dar, como o Sr. Deputado bem disse, as explicações que vos devemos. Relativamente à Carta Branca para vir ao Parlamento, se eu bem interpreto a pergunta do Sr. Deputado, a resposta é sim. Nunca recebi nenhum WhatsApp, nem do professor Fernando Araújo, nem ninguém da sua equipa, a pedir-me que não falasse sobre qualquer assunto. E também hoje, até por acaso confesso, que até esperava que de alguma maneira, enfim, por uma questão que se chama de solidariedade institucional, até me podiam ter mandado um WhatsApp a desejar boa sorte para que eu fosse clara nesta audição que nos foi pedida, mas nem isso recebi, o que significa que possivelmente os WhatsApps não gostam de nós ou nós não os usamos muito. Relativamente à questão do encerramento do bloco de partes, é verdade, nós precisamos de encerrar o bloco de partes e vamos encerrar o bloco de partes no dia 1 de agosto. E porquê é que vamos encerrar o bloco de partes no dia 1 de agosto? Porque nós precisamos de fazer obras que são obras estruturais. Santa Maria tem 70 anos e há cerca de pelo menos 30 anos que não tem, mais até, que não tem obras no bloco de partes. Se os senhores deputados quiserem aceitar o nosso convite de visitar, enquanto não fechamos dia 1 de agosto e não pomos os
Muito bem, então realmente é muito difícil para os nossos profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, é mesmo muito difícil trabalhar naquelas condições. Mas mais difícil ainda é para as grávidas e para os seus bebés, para os seus acompanhantes que não têm espaço, enfim, as condições estão muito degradadas. E exatamente por essa razão, em fevereiro, dia 1 de fevereiro, quando tomámos posse, havia já um projeto para requalificação do bloco de partos, mas um mês e meio depois, mediante muitas reuniões que já nós participámos, inclusive com as nossas obras, digamos assim, com a ACSS, com os nossos engenheiros e também, naturalmente, com o ex-diretor do departamento, com as equipas de anestesiologia, com as equipas na área da enfermagem, a verdade é que há um momento, sim, em que no âmbito do nascer em segurança no Serviço Nacional de Saúde, a Direção Executiva e o Ministério da Saúde pedem a Santa Maria, que eu penso que concordaremos que é um dos navios almirantes do Serviço Nacional de Saúde, que aumente a capacidade de expansão. Não só requalificar, mas aumentar. E aumentar significa aumentar a capacidade, não será toda de uma vez, naturalmente, mas aumentar a capacidade, porque estas obras são obras de 6 milhões de euros, não se fazem todos os dias, e, portanto, aumentar a capacidade para podermos vir a ter mais 1.500 partos, além dos partos que temos hoje. Neste contexto, naturalmente, todo o processo de revisão do plano da obra foi feito acompanhado sempre, nós temos datas que mostram isso, acompanhado sempre pelo ex-diretor do Departamento de Obstetrícia, mas, na verdade, Sr. Deputado, eu também fiquei, tenho que dizer isto, surpreendida quando, de repente, nos aparece uma carta, de facto, em que uma das preocupações, iremos às outras, era que não conheciam o projeto, este novo projeto da maternidade. E aí vem a nossa primeira preocupação e a primeira pergunta, que é como é que nós, que não ultrapassamos de maneira nenhuma as chefias, as direções de serviço, porque são direções técnico-científicas, como é que neste âmbito não tinha havido comunicação com as equipas, porque temos aqui o nosso enfermeiro-diretor, o nosso diretor clínico, que poderão informar, nós temos 54 serviços e estamos todos os dias a fazer acontecer coisas. Santa Maria tem, de facto, é um mundo muito complexo e há aqui um fluxo, que é um fluxo hierárquico e funcional, que tem funcionado com todos os serviços, mas que aqui, de facto, para a nossa surpresa, não funcionou. Por outro lado, de facto, a preocupação, os planos de mobilidade de acesso para São Francisco, uma vez que nós temos que fechar, portanto, a maternidade, eu vou dizer assim para ser mais simples, a maternidade temos que fechar no dia 1 de agosto, para começar a iniciar todo o processo e todo o projeto de obras. Naturalmente, nós não podíamos fazer os cerca de 2.700 partos que ali fazemos, com a maternidade fechada. E aí aparece exatamente, no âmbito do nascer em segurança, a possibilidade de as equipas de Santa Maria, juntamente com as equipas do Hospital de São Francisco Xavier, que eu não queria deixar de dizer, se os senhores deputados também conhecem, não sei, o hospital, portanto a maternidade do Hospital de São Francisco Xavier, mas vale a pena conhecer, nós podemos dizer com segurança que é uma das melhores maternidades do país. E foi projetada para 4.500 partos e tem de facto muitíssimo boas condições, sobretudo comparada com aquela que nós temos de há 70 anos. E portanto, neste contexto, e cientes e absoluto, e poderemos falar isso também noutros momentos, se tivermos tempo, cientes e muito empáticos com a disrupção que uma obra profunda como esta cria nas equipas, não só nas equipas de obstetras, mas também nas equipas de enfermagem, nas equipas de assistentes operacionais, enfim, cria de facto muita conturbação e, cientes disso, naturalmente, criámos todas as condições e pedimos à ex-direção do serviço que nos ajudasse a criar todas as condições, uma comissão interna, com um coordenador interno, enfim, temos aqui muita informação sobre todas as reuniões que houve. Nós, inclusive, houve um momento, até um determinado momento, o ex-diretor nunca pediu a comparência do Conselho de Administração nem da Direção Executiva, aliás, dispensou-a sempre, mas há um momento datado em que nos é pedido que fôssemos, e tivemos uma reunião num anfiteatro dos nossos, onde clarificámos muito bem aquilo que ia acontecer, como ia acontecer, e pedimos, naturalmente, este sacrifício, porque é um sacrifício para todas as equipas, e esta solidariedade para que as nossas grávidas e os nossos bebés continuassem a nascer em segurança. Eu temo não ter respondido à questão, se calhar, que era muito
importante também, que era a questão, não sei se me dá licença ainda, Sr. Presidente, de por que razão é que nós terminamos a Comissão de Serviços do anterior diretor. Faça favor, Sra. Presidente, acho que é importante responder essa questão para passarmos às perguntas seguintes, depois vai dispor de muito tempo. Muito bem, vou ser muito telegráfica e depois posso aprofundar se os senhores deputados e as senhoras deputadas assim entenderem. Em primeiro lugar, e não vou de maneira nenhuma deixar de ser bastante frontal, porque chegou um momento, após 3 meses de trabalho, em que sempre que imaginávamos que já estávamos prestes a ter um plano para nascer em segurança, com Santa Maria e São Francisco Xavier, reiteradamente o ex-diretor do serviço nos colocava sistematicamente alguns entraves que nós consideramos não serem de nós, e quando eu digo nós, a direção clínica aqui está e falará, nesse contexto, de não serem de natureza técnico-científica, não estar em causa, e podemos falar nisso, a segurança. Pronto. Esta é a primeira questão. É muito difícil, é quase, eu diria, impossível para um Conselho de Administração que tem autonomia funcional, que tem uma missão constitucional neste caso, porque é da saúde que se trata, não poder contar, quando há um desígnio que é construir uma nova maternidade, que devia ser uma coisa muito positiva, de facto não termos colaboração participada da parte da direção. Temos sim cartas, temos diversas e-mails, mas de facto não é uma forma interessante de se poder gerir um hospital que tem 7.000 pessoas, 54 serviços e tratamos muita gente todos os dias. Fazemos muita coisa a acontecer. A segunda questão tem que ver com os indicadores assistenciais. Efetivamente e infelizmente, os indicadores assistenciais do Departamento não são bons. E posso dizer-lhe que diminuímos em cerca de 21% o número de consultas, não vou agora detalhar, mas o Sr. Diretor Clínico pode fazê-lo, consultas perinatais, portanto, MCDTs, portanto, todas as ecografias obstétricas, e nós temos dados do nosso planeamento e controle de gestão que comprovam isto. Portanto, a parte assistencial está, de facto, diminuída. Como está diminuída também o acesso à interrupção voluntária da gravidez. Como também, é verdade, e esta é a última questão que queria colocar, confrontados que fomos com um relatório da IGAS que, infelizmente para Santa Maria e infelizmente para a mulher que morreu e infelizmente para os médicos que estão envolvidos, mas que está em Ministério Público, para nós não é tema, mas é tema sim os 60 dias que temos de responder à IGAS, à Inspeção-Geral de Atividades Económicas, à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, e não apareceu em momento nenhum um plano por parte da ex-direção para respondermos a este relatório. Muito obrigado, doutora. Vamos... Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agradecendo as respostas à nossa convidada de hoje, gostaria que o Sr. Presidente pudesse, em nome da Comissão de Saúde, solicitar ao Departamento de Controle e Gestão do Hospital de Santa Maria os dados que a Sra. Presidente, a Dra. Paula Marques, acabou de referir. Penso que seriam bastante importantes, uma vez que entram em desmentido com aquilo que nos foi apresentado pelo Dr. Aires de Campos nesta mesma Comissão e, portanto, gostaríamos de ter acesso aos dados objetivos e ao relatório do Departamento de Controle e Gestão, arvorado pela Sra. Presidente. Muito obrigado. Com certeza, Sr. Deputado, os serviços tratarão do assunto. Faça favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Também uma interpelação à mesa. Voltamos a ver referidos numa audição o relatório da IGAS, sobre o qual nós já perguntámos ao Sr. Ministro, que supostamente é um relatório que não é público. Torna-se um bocadinho difícil a Comissão ou os grupos parlamentares fazerem algum tipo de escrutínio quando se fala sistematicamente de um relatório que não é público e que nós já pedimos esse relatório para termos acesso ou não, porque se foi enviado para o Ministério Público pode não ser público, mas existem constantemente ameaças ou um tom de ameaças em notícias, nos próprios comentários, na audição passada da Sra. Deputada Antónia Almeida Santos, agora da Dra. Ana Paula Martins. Portanto, há sistematicamente uma associação aqui e não nos cabe a nós fazer aqui nenhum tipo de tribunal nem nenhum tipo de defesa de ninguém, não é para isso que nós estamos aqui. A questão é que nós estamos a ouvir duas partes, há várias notícias que são contraditórias entre as partes e, de facto, falta-nos muita informação e acabamos por ter, e várias vezes vemos associados, e aquilo que foi dito neste momento foi uma acusação grave. Portanto, neste momento, aquilo que a doutora Ana Paula Martins fez foi uma acusação bastante grave ao Dr. Diogo Aires de Campos. Portanto,
Nós não temos acesso a dados que nos permitam ter esta avaliação. Portanto, eu quero perceber só, em primeiro lugar, se este relatório da IGAS é ou não público e se ele já podia ter sido disponibilizado, e reiterar o pedido para que estes dados de gestão e perceber também, mas é importante que isto seja esclarecido também, desde quando é que esta informação está na posse do Conselho de Administração, porque de repente há aqui toda uma série de coincidências que levam à exoneração do professor Diogo Aires de Campos, mas agora já tem a ver com indicadores de gestão que não estavam bons. Portanto, desde quando é que isto acontecia? Muito bem. Está feita a interpelação à mesa e a mesa tomará as devidas precauções sobre as devidas medidas sobre esse assunto. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça favor. Sr. Presidente, dispõe de 4 minutos. Faça sim, favor. mas antes de iniciar a minha intervenção, se me permite, e porque o meu nome foi aqui falado, eu queria só fazer um esclarecimento. Eu não ameacei ninguém na anterior audição, e o que eu queria dizer é que, de facto, saíram notícias, como a senhora deputada disse, e, portanto, as notícias são públicas, essas sim são públicas, o relatório, que eu saiba, não é, e reitero que nós não conhecemos o relatório e assim deve ser. Portanto, insinuações dessas, agradecia que as retirasse, porque, de facto, não foi o que se passou. Agora, Sr. Presidente, muito obrigada, e queria começar por cumprimentar a professora Ana Paula Martins, o professor Tato Marinho e o Sr. José Alexandre Abrantes. Muito obrigada pela vossa presença. Aos dois que eu já tenho a oportunidade de conhecer, é com o maior gosto que vos revejo. Agora, a professora Ana Paula Martins, nas novas funções de Presidente do Conselho de Administração desse grande hospital, e desejo-lhe o maior sucesso, porque o seu sucesso será também o nosso e de muitos portugueses que são utilizadores desse hospital. Portanto, desejo-vos o maior sucesso e êxito para as vossas funções e para o vosso trabalho, que sei que está a atravessar uma fase difícil, de muito trabalho. Falamos agora da questão da demissão dos chefes da obstetrícia do Hospital de Santa Maria e também da exoneração, que, pelo que eu já percebi, da exoneração do professor Aires de Campos, pelo que eu já percebi, a exoneração foi decidida no quadro da atividade normal do Conselho de Administração. Mas eu gostava de saber por que razão, de forma mais detalhada, alteraram a direção do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. É que, como já foi aqui disse, eu quero repetir, é que foi afirmado aqui que se tratou de uma decisão política. Obviamente, nós somos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que sustenta o Governo, não perdemos o espírito crítico, mas, obviamente, o Governo não comenta decisões de gestão e, como é lógico, até reforça a importância dos serviços manterem toda a normalidade e tranquilidade do seu funcionamento. Obviamente que um Governo está interessado nisso mesmo. Portanto, há aqui insinuações que não colhem. Mas, Sra. Professora, nada melhor do que saber se existiu algum fundamento para esta acusação de que a exoneração tenha decorrido por questões políticas. Que fundamento é este? O que é que se inventou agora? Porque, de facto, nós não vislumbramos. Outra questão prende-se com as obras que vão fazer. E eu gostava de saber, por quem está dentro do assunto, se de facto estas obras, que já sabemos que eram necessárias, se justificam o encerramento da maternidade atual, que sabemos que ainda está em funcionamento, mas que a partir do dia 1 de agosto vai encerrar. Portanto, se justifica. E também, já agora, era se nos podia falar dessa nova maternidade, para percebermos melhor a justificação das dificuldades que estão a viver. Foi-nos dito pelo ex-diretor que não tinha havido envolvimento da equipa na concepção da nova maternidade.
foi isto que se passou, efetivamente, é que as informações são tão contraditórias que, de facto, percebe-se que não está aqui a questão esclarecida. Também gostava de lhe questionar, e aproveitando a vossa presença, porque é que soubemos que foram transferidas 7 mulheres para para hospitais privados, que eu saiba, foi o que foi noticiado, e eu gostava de saber se conseguia clarificar por que razão resolveram, de facto, acionar temporariamente o mecanismo de usar as maternidades privadas. Sabemos que esse mecanismo não é usado sempre, tem requisitos e, portanto, nós gostávamos de poder ver esclarecidas estas nossas dúvidas. Ainda outra questão para finalizar. Faça favor, o Bloco de Partos de Santa Maria irá encerrar para obras a partir de 1 de agosto, como foi dito, durante um período de 9 a 12 meses, sendo concentradas as equipas de resposta no Hospital de São Francisco Xavier, que encerrava até há pouco tempo de forma rotativa aos fins de semana, mas que, pelo que eu percebi, a partir dessa altura vai funcionar ininterruptamente 7 dias de semana e, portanto, assegurando, sem períodos de contingência, portanto, vai assegurar, e temos essa garantia que vai assegurar até pelo menos 5.000 partos, se for caso disso, se houver necessidade disso. Portanto, e eu também só quero reiterar aquilo que a senhora professora disse, que de facto eu conheço a maternidade do São Francisco Xavier, ainda há um mês tive lá um neto e posso testemunhar que foi de facto, em termos de equipa e em termos de condições, a máxima segurança, a máxima humanização, os novos métodos adaptados para o parto e, portanto, foi com muito agrado que tive conhecimento dessa evolução no Hospital de São Francisco Xavier. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, doutora Ana Paula Martins, seja bem-vinda à Casa da Democracia, Sr. Professor Rui Tato Marinho e Sr. Enfermeiro José Alexandre Abrantes. Quero começar por dizer que muitas ou grande parte das questões que o PSD gostaria de fazer já foram aqui colocadas, mas também quero realçar que o grupo parlamentar do PSD está profundamente preocupado com a atual situação em que se vive no Serviço Nacional de Saúde, em termos de qualidade e segurança na área da saúde materno-infantil. É também um facto que Portugal tem invejáveis níveis de redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil, mas para o PSD é fundamental que esses níveis não sofram qualquer retrocesso, que para nós seria sempre grave e inaceitável. Ora, o que se tem passado no país com o encerramento rotativo das maternidades públicas é uma situação de todo, como nós sabemos, indesejável e cria aqui ansiedade nas grávidas e nas suas famílias, mas pior ainda, que também pode acarretar riscos para a segurança materno-infantil. O Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e mais concretamente o Hospital Santa Maria, não é alheio a esta realidade, mercê do encerramento próximo do seu serviço de obstetrícia devido às obras que aí têm de ser realizadas para a instalação da sua nova maternidade e, com efeito, as atuais instalações do seu serviço de obstetrícia e blocos de partos são obsoletas, sofrem encerramentos frequentes, designadamente aos fins de semana, daí que as obras para a nova maternidade do Hospital Santa Maria não são apenas necessárias, mas também são urgentes. Com efeito, e segundo a informação disponível, e já aqui foi referido, estas obras permitirão aumentar o número de camas de parto do Hospital Santa Maria, de 7 para 12, ou seja, estamos a falar praticamente quase de duplicar o número dessas camas de parto, aumentando também o número de partos realizados, que anualmente são 1.500 e passarão a ser
Não, mentira, eu já enganei-me aqui nos dados. Ou seja, aumentando também o número de partos esterilizados anualmente em mais de 1.500, face aos atuais 2.900. Com números temos que ser rigorosos para que não haja aqui falhas. E que fique bem claro que o Partido Social Democrata está ao serviço das pessoas e o que nos preocupa são as vidas, são a saúde das grávidas e, neste caso, dos bebés portugueses. E em termos de questões, pergunto-lhe, sem ideias pré-concebidas, o seguinte: não questionando a necessidade das obras na maternidade do Hospital Santa Maria, quais serão as vantagens decorrentes das mesmas para a saúde materno-infantil e se considera que a realização destas obras contribuirá para tornar a maternidade do Hospital Santa Maria mais forte e com maior capacidade. E se vai a nova maternidade do Hospital Santa Maria ser instalada no local físico da atual ou em local diferente. E sendo em local diferente, ainda assim considera que as mesmas não poderiam ser realizadas sem o encerramento do serviço obstetrício do Hospital de Santa Maria. E gostaríamos também de saber quem e que entidade concreta tomou a decisão de encerrar o serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria para a realização das referidas obras e, realizando aqui uma última pergunta, que nós também estamos aqui bastante pertinente e importante, é que realizando o Hospital Santa Maria na ordem dos 2.900 partos anuais, pergunto qual é a distribuição entre parturientes residentes em Portugal e não residentes no conjunto dos partos que ocorrem anualmente no Hospital de Santa Maria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Joana Cordeiro. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, abreviando. E eu vou começar. A minha pergunta inicial era tentar perceber realmente aqui a admissão ou a exoneração do professor Diogo Aires de Campos e, mais uma vez, dizendo que nós estamos aqui a tentar fazer nenhuma defesa de nenhuma das partes, obviamente, mas tentar esclarecer aqui a situação, porque, de facto, nós agimos com base naquilo que sabemos e na informação que temos, e eu ia-lhe começar por perguntar isso, porque na audição do professor Diogo Aires de Campos, aqui na semana passada, ele comunicou-nos que o motivo que lhe teria sido dado por parte do Conselho de Administração teria sido, de facto, a assinatura daquela primeira carta inicial e por ele ser o primeiro subscritor dessa carta. Aquilo que disse aqui contradiz o que o professor Diogo Aires de Campos disse, porque frisou, e bem, uma eventual falta de colaboração, pronto, é a sua justificação, mas dizer que os indicadores de gestão do Departamento de Obstetrícia estavam a diminuir parece uma acusação bastante grave. Portanto, perceber desde quando é que isto acontece e o que é que tinha sido feito neste sentido e, coincidentemente, esta exoneração acontece em conjunto com a carta. E aquilo que eu lhe pergunto também é, porque esta acusação põe em causa a equipa toda. Porque aqui não é uma questão, quer dizer, ok, há uma pessoa que lidera o departamento, mas está a pôr em causa todo o departamento da obstetrícia e ginecologia, que daquilo que nós vimos pelas assinaturas das cartas e por todo o apoio que foi demonstrado e pelas cartas que depois pedem a readmissão do professor Diogo e da doutora Luísa. Portanto, parece-me que o departamento estava em linha com a direção e, neste momento, está a ser posto em causa todo o departamento. Portanto, eu gostava de perceber qual das partes, neste caso, não está a dizer a verdade, portanto, qual é o certo no meio disto tudo, porque neste momento temos versões contraditórias. Depois, e nesta coincidência da carta, eu também me faz uma certa confusão, e isto eu gostava de esclarecer, porque o professor Diogo era o primeiro subscritor da carta, portanto, ele e a doutora Luísa Pinto são demitidos, mas a carta é assinada por mais médicos, portanto, isto deve ter a ver com a ordem da carta. Quem assina a carta primeiro é demitido, os outros não. E depois, também não percebo exatamente porque é que, entretanto, a doutora Luísa Pinto já foi, daquilo que nós sabemos, convidada para voltar a integrar o departamento, já não tem problema nenhum ter assinado a carta. Portanto, eu não estou bem a perceber aqui esta situação, mas como hoje foi acrescentado um facto novo relativamente à produção e ao acesso, eu gostava de perceber melhor. E perceber também se esta decisão foi totalmente do Conselho de Administração, portanto, se esta decisão é exclusivamente vossa ou se houve aqui alguma outra interferência superior. Depois, relativo às obras em concreto, e deixando claro
que toda a gente compreende que são precisas obras na maternidade do Hospital de Santa Maria. É, obviamente, um hospital muito antigo, que precisa de todas as condições e que estão completamente desajustadas daquilo que hoje devia ser. Mas eu gostava de fazer, com a informação que tenho, naturalmente, aqui uma cronologia da situação que eu gostava que depois confirmassem. Existia um plano inicial que foi preparado com o Departamento de Obstetrícia e Ginecologia para um projeto que envolvia a remodelação do bloco de partos existente, que não previa nenhum acrescento, portanto seria a remodelação do serviço, que iria ocorrer de forma faseada, que não previa qualquer encerramento do serviço e que tinha um tal custo estimado de 3 milhões de euros. Depois, num plano posterior, já existia então um aumento da capacidade do bloco de partos, uma intervenção que afetava mais gabinetes. Neste plano já então estaria efetuado ou previsto um circuito diferente e uma solução para que não tivesse que fechar nem o bloco de partos nem a urgência, e de acordo com o que sabemos, este plano tinha o acordo de todos, do Conselho de Administração, do Departamento de Obstetrícia, e pronto, fazia-se as obras e mantinha-se o bloco de partos e a urgência a funcionar. E volto a dizer, este plano já previa o tal aumento do bloco de partos. Acontece que em maio surge então a tal ordem da Direção Executiva a dizer que não, que vai fechar a urgência, que vai fechar o bloco de partos, que é preciso que a equipa seja transferida e, daquilo que sei, não foi apresentada nenhuma justificação ou seja, face àquele plano que já estava, que já previa o aumento, qual foi a razão técnica, então, que foi apresentada aqui pela decisão da Direção Executiva, porque é que o plano que já estava aprovado e que o Conselho de Administração já tinha concordado com ele e que tinha um acordo... Vou só terminar. Faça favor de terminar. Mesmo terminar, eu depois deixo o resto das perguntas. Portanto, o que é que eu quero perceber? O que é que aconteceu entre maio e junho, que foi quando ocorreram as exonerações? Portanto, havia um plano que tinha o acordo de toda a equipa, as pessoas já estavam disponíveis, o plano iria funcionar com as obras e não fecharia a urgência. Depois, com a ordem que veio da Direção Executiva, a equipa, numa fase inicial, até estaria disponível já para fazer esta mudança para o São Francisco Xavier, se compreendesse por que motivo é que isto tinha que fechar desta forma. Portanto, a minha pergunta é perceber este processo, se de facto isto tem mesmo que fechar, o que é que aconteceu ao plano que fazia com que o bloco de partos não tivesse que fechar, e depois deixo o resto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portugal vive um momento muito complicado com a especialidade da obstetrícia. É um momento particularmente complicado em Lisboa e Val do Tejo. No fim de semana passado, estavam tantas urgências encerradas que o Hospital de Cascais, que era um dos poucos abertos em Lisboa e Val do Tejo e já não tinha capacidade, mandou uma grávida de 31 semanas para o norte, ao que nós chegámos. Sabemos que mais de metade dos obstetras do nosso país estão a trabalhar para o setor privado. E, Sra. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, Dra. Paula Martins, ainda que tivesse razão em tudo o que disse, se tem um conflito com mais de 30 obstetras no seu hospital, que é o maior hospital do país, já se devia ter demitido ou já devia ter sido demitida, porque está a encerrar um dos serviços mais importantes deste país, numa das áreas mais carenciadas. Ainda que tivesse razão, a sua incapacidade de comunicar com mais de 3 dezenas de obstetras do SNS coloca em causa a sua capacidade de ser Presidente do Conselho de Administração. Acresce que o que diz não corresponde à verdade. Vem aqui dizer-nos que esta equipa se opôs às obras, quando esta foi precisamente a equipa que se candidatou e ganhou o financiamento às obras do bloco de partos. Nada mais errado do que dizer que a equipa não queria as obras ou que se opõe às obras. Vem aqui também dizer que tem um problema com os indicadores assistenciais desta equipa, quando o diretor clínico do seu hospital mandou um mail a esta equipa a dar-lhes os parabéns pelo aumento de consultas e cirurgias no primeiro trimestre deste ano. É tão estranha a sua história. E mais bizarro, ou mais sinistro ainda, é qual é a conclusão desta história. Está-se a fechar um bloco de partos no dia 1 de agosto, que ninguém sabe se vai estar ou não em obras, muito menos naquelas instalações. Eu pergunto-lhe o que é que está adjudicado para as instalações onde funciona neste momento o bloco de partos. Pergunto-lhe também se os obstetras do Santa Maria, nenhum deles tem razão,
mais de 3 dezenas de obstetras, estão todos absolutamente loucos quando dizem que o Hospital São Francisco Xavier não tem as condições, nem em bloco de partos, nem em enfermaria, para aumentar o número de partos como seria necessário para o encerramento do bloco de partos de Santa Maria. Pergunto-lhe como é que estão a fazer as escalas. E, mais uma vez, estarão todos os obstetras do Santa Maria loucos quando escrevem para a Ordem dos Médicos a denunciar que as escalas estão a ser feitas com 3 médicos em vez dos 5 que são exigidos pela Ordem dos Médicos. Mas está toda a gente louca, exceto o Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, que, por sinal, não consegue gerir uma equipa de obstetrícia. Tenho também uma outra pergunta a fazer-lhe. Já tem as escalas para agosto, no São Francisco Xavier? Já sabe como é que vai funcionar? Há um plano de contingência? Quantos médicos é que vão estar ao serviço em cada uma das escalas? Já sabe como é que isso vai acontecer? Eu não lhe vou perguntar pelas razões de exoneração do Dr. Diogo Aires Campos e da Dra. Luísa Pinto, porque hoje já ouvi falar de um relatório da IGAS que está em segredo de justiça, que é provavelmente das coisas mais abjetas que podia ter sido feito nesta comissão a esse respeito. E, portanto, como não quero ouvir ou coisas desse género novamente, não perguntarei, acho que não fica bem ao Parlamento, nem à Comissão, não lhe fica bem a si, seguramente. Pergunto-lhe, finalmente, se já teve conhecimento de que vários profissionais do Departamento de Obstetrícia pediram os papéis para a rescisão e se isso não a incomoda. E pergunto-lhe se, mesmo que o seu plano corra certo, do ponto de vista das obras, se acha que vai ter algum médico nesse maior bloco de partos do país daqui a um ano, depois de enviar mais de 3 dezenas de obstetras do Santa Maria para o privado, porque os desrespeita, porque não dialoga com eles, porque tem uma posição autoritária. Está a construir um bloco de partos para depois o concessionar a um privado? Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Temos, portanto, para responder a este conjunto de perguntas, a Sra. Ana Paula Martins dispõe de 16 minutos. Faça favor, Sra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, eu começava por dizer que não foi um problema político, nem podia ser, porque não me parece que o anterior diretor da obstetrícia tenha nenhum lugar político. Foi sim, como já expliquei e reafirmo, um problema de natureza gestionária. Foi, de facto, um problema de gestão. E é, enfim, pelo menos até ver, enquanto a legislação for aquela que é para uma EPE, os conselhos de administração e, de acordo com a lei, de acordo com a própria Lei de Base e Estatuto do SNS, é permitido aos conselhos de administração reorganizar serviços, extinguir serviços, criar serviços, abrir manifestações de interesse e, obviamente, fazer todo este processo de acordo com a lei. Aliás, eu também aproveito, porque talvez isso também, de alguma maneira, responda ou adicione às questões que foram depois subsequentemente colocadas, que todos os dias assistimos, pelo menos quem tenha mais tempo para ver televisão e ler os jornais, todos os dias assistimos a diretores clínicos que se demitem, a diretores que são exonerados, mudanças que existem na gestão. Parece-nos que é algo absolutamente natural e, portanto, neste contexto, quando se é entregue, de facto, quando nos é entregue um contrato de programa de 538 milhões de euros, mais 200 milhões de euros que temos, sob o ponto de vista financeiro, de dívida para gerir, eu quero admitir que temos a capacidade de poder encontrar, da forma naturalmente mais participada possível, as melhores soluções para responder àquilo que, pelo menos para este Conselho de Administração, é fundamental enquanto estivermos e enquanto quiserem que estejamos, que é responder positivamente a este contrato de programa. É fazer aquilo que fazemos todos os dias. 18.757 doentes que são atendidos nas nossas, portanto, até agora, portanto, os primeiros meses,
403 mil consultas, 117 primeiras consultas, 14 mil cirurgias programadas, 10 mil cirurgias de ambulatório e por aí adiante. Ou seja, toda uma infografia de prestação de serviços que exige um artesanato em termos de gestão, que eu admito que compreendam, podemos não ter as mesmas opiniões, não temos que ter, mas compreendam que é de facto de uma enorme exigência. Por outro lado, eu já referi há pouco, nós temos 54 serviços e se de facto eu admito perfeitamente aquilo que aqui foi dito e compreendo, acho que é uma boa reflexão para todos, mas se de facto, tendo 54 serviços a funcionar, o hospital está acima do contrato de programa, coisa que nunca esteve nos últimos anos, e não temos capacidade de gestão, pois então eu sobre essa matéria penso que, enfim, terá de ser também revisto por quem de direito essa capacidade de gestão, porque, mais uma vez, entramos numa situação, e eu volto a salientar, que a única coisa que se pretendia, efetivamente, era dar cumprimento, e espero assim responder a algumas das questões que foram colocadas, era dar cumprimento a uma orientação que o Ministério da Saúde deu relativamente não só à requalificação, aquilo que há pouco foi falado, o primeiro projeto era um projeto de requalificação, em nada ou quase nada aumentava a capacidade, e é-nos pedido, em determinado momento, que, além da requalificação, fosse feita a expansão. E a expansão implica mais 1.500 partos. E, ao implicar mais 1.500 partos, implica salas de portanto, quartos de puerpério, portanto, para as senhoras que não estavam vistas na primeira proposta, porque era outra proposta, era apenas requalificação e não expansão. Por outro lado, portanto, unidades de obstetria, portanto, de ecografia obstétrica, que também não estavam previstas nesta dimensão. A neonatologia, que eu sei, e foi-nos dito, aliás, pelo ex-diretor, aliás, publicamente, numa reunião que tivemos com todas as equipas, foi-nos dito pelo ex-diretor do serviço que, efetivamente, a questão da pediatria, no fundo é a neonatologia, não era um problema da obstetrícia. Que eu compreendo, mas é um problema do hospital no seu geral. E, portanto, basicamente, estas obras, sim, senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, justificam o encerramento porque nós vamos intervir em 3 pisos. Com esta nova obra, nós vamos intervir em 3 pisos simultaneamente e não podemos fazê-lo com o bloco de partos a funcionar. Queria, aliás, dizer que mesmo no primeiro projeto que foi entregue e que previa o não encerramento, porque havia toda uma possibilidade de se construir em cima do que já existia, podia não ser nas melhores condições, podia ser com, enfim, confusão, com barulhos, mas as senhoras iam ser recebidas, a urgência tinha que fechar e a urgência passava para contentores, que é uma coisa que nós temos ainda muito, infelizmente, no Hospital de Santa Maria, mas gostávamos de deixar de ter, porque penso que os senhores deputados e as senhoras deputadas compreenderão que não é a melhor maneira de receber uma senhora em trabalho de parto num contentor. Mas pronto, mas podia ser um sacrifício, os tais sacrifícios que às vezes é preciso fazer, só que para construir uma maternidade que exige todo este aumento de capacidade, não é possível não fechar no dia 1 de agosto. Mas eu queria dizer uma coisa que eu acho que também poderá descansar os senhores deputados e as senhoras deputadas. Há uma área residual, sob o ponto de vista clínico, que nós teremos, e isso foi combinado com as equipas, com o Nascer em Segurança, com a Direção Executiva e com os outros hospitais da Coroa Metropolitana de Lisboa, que fazem este apoio, nomeadamente a Maternidade Alfredo da Costa, o Hospital São Francisco Xavier, para, no fundo, fazer aquilo que é a proteção perinatal diferenciada, e aquilo que nós vamos fazer é manter em Santa Maria, ainda que muito residualmente, porque não teríamos equipas para fazer de uma maneira diferente, e, portanto, em Santa Maria, naturalmente, manteremos aquilo que é mais diferenciado e que existe, por exemplo, cirurgia pediátrica imediata, e isso não está minimamente posto em causa. Isto por causa das questões de segurança que também foram postos por alguns dos senhores deputados e senhoras deputadas e que, de facto, é aquilo, creio eu, que pelo menos a todos nos une. Relativamente à transferência para os privados, foram, de facto, é verdade, foram 7 grávidas que foram transferidas. Nós, perante a situação de termos a equipa médica que já tinham feito muitas horas extraordinárias, de facto, aquela equipa há muitos anos que está sobrecarregada com muitas horas extraordinárias. Aliás, não queria desviar-me do assunto, mas aproveitava para
responder um pouco àquilo que o Sr. Deputado do Partido Social Democrata nos coloca, qual é a nossa maior preocupação enquanto gestão de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, é efetivamente os recursos humanos. Sei que não vamos ter tempo para abordar isso, mas a questão dos recursos humanos, sobretudo a forma como ao longo de várias décadas fomos construindo de facto este modelo organizacional de trabalho, muito baseado em tarefeiros, muito baseado em horas extraordinárias, naturalmente que a todos prejudicará no futuro, nomeadamente por aquilo que foi dito, inclusive pela senhora deputada Catarina Martins, e que eu concordo, que é esta fuga, no fundo, fuga que não é uma fuga, é uma mudança para o privado, porque as condições que o privado oferece, além de serem melhores financeiramente, não obrigam, de facto, a esquemas de trabalho extraordinário tão intensas e tão desgastantes. Muitas destas obstetras são mais senhoras do que senhores, muitos têm a sua família, são jovens, também têm um projeto de vida e, de facto, é muito difícil para a obstetrícia, eu concordo com a senhora deputada, é preciso pensar nisto em profundidade, porque o privado oferece melhores condições, como eu dizia, e também mais previsibilidade. E, portanto, nós temos, aliás, nas nossas equipas, nós temos efetivamente muitos médicos que, quando nos disseram que não iriam fazer mais do que as tais 150 horas, nós compreendemos muitíssimo bem, porque, vamos lá ver, as pessoas estão muito cansadas, estão muito exaustas. O que é que fizemos? Se os médicos não podem fazer mais, não querem e têm todo o direito de não querer, é uma questão até de segurança, fazer mais do que 150 horas, se bem que alguns neste momento, a maternidade não fechou, temos estado, o Sr. Diretor Clínico pode falar das escalas, o Sr. Enfermeiro Diretor, mas nós temos estado a fazer parte, Sra. Deputada, e temos estado a tratar senhoras, de facto, com elevados níveis de risco, como é a nossa missão. E, portanto, neste contexto, tem havido alguns obstetras que tinham dito que não faziam 150 horas, mais 150 horas portanto, horas extraordinárias, mas que até têm estado a fazer, mas mais uma vez, de maneira voluntária, pela sua ética médica. Nós não, enquanto Conselho de Administração, não poderemos nunca obrigar um médico a fazer mais horas do que aquilo que ele ou ela está disponível para fazer, e aquilo que fizemos, até por causa das recomendações, estivemos em estreito diálogo com a Ordem dos Médicos, que nos visitou várias vezes, o Colégio da Especialidade, foi exatamente dizer a única maneira que há de solucionar isto, não diminuindo a capacidade de resposta perinatal diferenciada, às tais grávidas de muito risco, com bebés de baixo termo, é exatamente diminuir o número de partos que fazemos aqui, guardar, se me permitem dizer desta maneira, uma vez que não sou médica, guardar as camas de Santa Maria enquanto estamos abertos, depois estaremos no São Francisco, as camas de Santa Maria para os partos mais diferenciados, aqueles que precisam de nós, que não podem ser feitos em mais lado nenhum, senão nestas maternidades que eu acabei de referir da Coroa Metropolitana Pública, e acionar aquilo que já tinha sido tratado pela Direção Executiva para este nascer em segurança durante o verão. Espero que para o ano, com as novas obras, não tenhamos essa necessidade, que era poder recorrer, como aliás diz na Lei de Bases, na base 6 da Lei de Bases da Saúde, a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção de saúde efetiva-se primeiramente através do SNS e de outros serviços públicos, podendo, de forma supletiva e temporária, ser celebrados acordos. Esses acordos foram celebrados pela Direção Executiva e nós entendemos que era proteger as grávidas, os seus bebés, exatamente diminuir o número de partos em Santa Maria, conseguir garantir as escalas com os médicos que estão disponíveis e passámos 7 partos até agora para o privado, onde, obviamente, foi feito este acordo pela Direção Executiva. Portanto, relativamente, penso que respondi um pouco, mais ou menos, a tudo, não sei se já excedi, Sr. Deputado, gostava, se me dessem licença, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, gostava de, Sr. Presidente... Tem bastante tempo ainda, pronto, ainda tem mais de 6 minutos. O Sr. Presidente dar-me a licença que eu pedisse ao Sr. Diretor Clínico, para não ser só eu a falar, que falasse um bocadinho também da nossa nova maternidade, que nos foi perguntado, afinal, o que é a nova maternidade, das preocupações que temos com os recursos humanos, também para a nova maternidade, é verdade, sim, existe essa preocupação, não há dúvida nenhuma, temos de concordar, e também ao Sr. Enfermeiro Diretor, porque, na verdade, como sabem, a enfermagem tem um papel absolutamente determinante em todas as áreas do hospital, mas nesta área com uma incidência muito preponderante também. Muito obrigado, doutora Ana Paula Martins. Então,
Bom dia a todos. Foram referidos, já tenho muito gosto em estar aqui, estive várias vezes por outros temas e foram tocados vários aspectos e eu se calhar vou-me centrar só em alguns. Nós estamos a falar aqui do principal bem, um dos principais bens nacionais, que é a segurança das grávidas, dos bebés e dos profissionais de saúde. Porque quando há um evento adverso grave como aquele que ocorreu, nós já falámos aqui, é um sinal de alarme para nós muito, muito importante. E foi das principais situações que eu me deparei quando chega a diretor clínico, enfim, com imensos processos da IGAS, Ministério Público, entidade reguladora da saúde, mas havia um evento adverso muito grave que me preocupou. Eu quero dizer, em segundo lugar, que tenho o máximo respeito pelos meus colegas. Aliás, eu próprio criei na Sociedade Portuguesa de Gastro, fui presidente de uma comissão jurídica, porque há sempre uma segunda vítima, e tem que se ter muito cuidado na aproximação de um evento adverso grave, mesmo quando o desenlace é fatal, e não procurar, é o que eu defendo, os culpados, criminalizar a medicina. Porque senão vamos ficar como os Estados Unidos, que vamos deixar de ter médicos a curto prazo. Eu sou gastroenterologista e conheço bem essa questão das complicações graves. Na realidade, o relatório da IGAS, eu não vou entrar por aí, foi comentado publicamente pelo anterior diretor, sem nos ter dito nada, sem me ter dito nada. Aliás, eu tenho excelentes relações pessoais com ele e reconheço, do ponto de vista científico, imensa qualidade, até posições internacionais que eu também acabo por ter. Mas ele comentou publicamente de uma forma depreciativa em relação à perita e ao IGAS, que não concordava. A própria equipe que eu defendo, aliás, eu disse à equipe, se isto um dia for para o Ministério Público, para o Tribunal, eu vou convosco, vou tentar explicar como é que as coisas se podem passar, que é muito fácil, no meio de 80 mil partos que ocorrem em Portugal, haver um efeito como aconteceu com este. E vão morrer grávidas sempre. Faz parte da estatística e em Portugal existe o risco, em Portugal e no estrangeiro, pessoas mais velhas, mais obesas, com mais doenças. Temos agora a nuance de grávidas que vêm de outros países, penso eu que há um turismo de saúde, que tenho conhecimento disso, chegam cá sem falar português nem inglês, que não foram seguidas, portanto, e nós ficamos com os dois meninos nos braços, que é a grávida e a sua criança. Isto é um trabalho em equipe muito complexo. Aliás, a medicina é a atividade humana mais complexa e o Hospital de Santa Maria, enfim, a minha formação em gestão, é a entidade portuguesa mais complexa, segundo diz o pai da gestão, o Drucker. São 50 serviços, 50 diretores de serviço, são mais 20 ou 30 serviços de apoio, são 7 mil profissionais altamente diferenciados. Isto tudo é muito complexo. A transferência para o Hospital São Francisco Xavier, e aliás todos os profissionais do Hospital São Francisco Xavier têm colaborado de uma maneira fantástica e têm suas dificuldades em todo este processo, no meu entender, justifica-se porque e a obstetrícia e a ginecologia e a neonatologia é muito mais complexo que nós possamos pensar, porque o número de pisos onde estão todas estas valências são 6 pisos. 6 pisos. E nós vamos intervir em 4, que eu já explico, do ponto de vista numérico, o que é que se vai passar. Era muito complicado estar a fazer obras com o barulho, com o pó, com gente a entrar e sair, no meio de bebés que estão a nascer, de grávidas que têm que ser operadas, as cesarianas, portanto, era muito complexo. Eu já fiz obras no Hospital de Santa Maria, enfim, na minha unidade, criei uma unidade nova e isto é muito complexo. A capacitação, aliás, eu como diretor de serviço, quando me disseram assim, olha, vamos-te dar uma unidade nova, unidade de técnicas de gastro, já está acabada, tens não sei quantos milhões, eu fiquei todo contente. Claro que depois há o processo da negociação, as coisas nem são sempre como nós queremos, mas temos que aproveitar as oportunidades. A equipa foi envolvida, e não digo que a equipa foi envolvida, mas o diretor foi envolvido. Há registro de 10 reuniões onde ele esteve. Agora, se não passou para a equipe, como penso que não terá passado de uma maneira muito evidente,
isso a questão não é nossa. E a partir de determinada altura, a partir de 3 meses, começa a ser muito difícil a restante equipe negociar com ele. E repito que isto temos médicos, obstetras e ginecologistas de um lado e do outro, 2 hospitais. Temos pediatras, neonatologistas, temos anestesistas, que fazem parte da equação e são dos profissionais mais importantes, são aqueles que nos reanimam quando nós fazemos uma paragem cardiorrespiratória e, aliás, é extremamente importante. Os anestesistas, temos enfermeiros de várias valências, enfermeiros especializados, temos assistentes administrativos, assistentes operacionais, a própria direção clínica dos 2 hospitais que está de acordo uma com a outra. Portanto, isto são 18 profissionais para montar esta estratégia de passar para o outro hospital, que eu já visitei várias vezes, é dos melhores hospitais neste momento em termos de maternidade, tem quase o dobro que neste momento Santa Maria tem excelente capacitação, tem excelentes profissionais. Portanto, só uma equipe, a equipe da obstetrícia do Hospital de Santa Maria, é que causou alguns problemas na transferência. A produtividade do serviço, neste momento, as reclamações aumentaram, duplicaram em 3 anos. Isto não é ser depreciativo, mas precisamos, se calhar, trabalhar esta parte, e a atividade do serviço, neste momento, reduziu-se a 20%. Em relação à maternidade, vamos ter mais 1000 metros quadrados, o país vai ter mais 1000 metros quadrados, aumentar a sala de indução, ou seja, antes do parto, de 14 para 31, e tendo casa de banho, que agora não tem, era o que a equipe queria. Depois do parto, vamos aumentar a capacitação de 29 para 41, portanto, mais de 300 metros quadrados. A sala de partos, que no nosso entender é pequena, aliás, é muito frequente, e eu não fazia ideia que isso passava assim, haver encerramento da maternidade do Hospital de Santa Maria, grávidas que vêm do INEM ao fim de semana. E eu perguntava, mas o que é que se passa? Santa Maria, um dos principais hospitais do país, neste momento a encerrar. Portanto, passava-se qualquer coisa, precisamos do aumento da capacitação e vai aumentar para 12, e o número de blocos operatórios para fazer as cesarianas vai aumentar de 1 para 2 e, obviamente, sendo mais moderno, mais amplo e dando mais segurança. Em relação aos recém-nascidos, vai aumentar também de 19 para 29. Aliás, se isso acontecesse, não teria sido possível transferir a grávida, como aconteceu há uns meses atrás. Portanto, em termos práticos, vamos ter uma nova sala para obstetrícia. Em termos práticos, vamos aumentar para o dobro a capacitação, mas dou a palavra ao enfermeiro-diretor. Faça favor, Sr. Enfermeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e agradecer a oportunidade de estar aqui. O tempo já vai longo e tentando só, de uma forma muito resumida, explicar o que é que se encontrou à nossa chegada, o porquê do novo projeto e onde chegamos. Havia, de facto, um novo bloco de partos que não impactava com o hospital, temos que ser verídicos, é construído fora do hospital, que o aumento era muito residual, mas parámos-nos com outro aspecto. Todos os fins de semana, claro que fruto do aumento, ou fruto do encerramento de outras maternidades na região de Lisboa, frequentemente tínhamos que fechar a sala de partos para o INEM. Portanto, quem vinha por meios próprios sempre entrou, para a rede de emergência estava fechada. E tínhamos 2 aspectos. Um era não termos sala de partos, ou seja, não tínhamos blocos de partos disponíveis, pode acontecer, mas também, por vezes, não termos camas de internamento após o parto. Ora, se estávamos a aumentar a capacidade da sala de partos, embora minimamente, tem que ter uma regra de 3 simples. Portanto, temos que aumentar a capacidade de internamento. Se fazemos mais partos, mais camas têm que ser ocupadas. Quando nos foi colocado 2 desafios, nascer em segurança, porque era previsível que no mês de agosto e durante o verão, com o que estava a acontecer e com o que está a acontecer, todos iríamos ter dificuldades, e os 2 maiores polos que não fecham, 3 com Cascais, que é Santa Maria e a MAC em Lisboa, não suportam, já nesta altura não suportam, o encerramento das outras maternidades em volta. Portanto, onde é que era possível um local onde
pudéssemos aumentar a capacidade do bloco de partos jogando em rede. E isto não tem nada a ver com o encerramento de Santa Maria. Portanto, esse era um aspecto, e nesse aspecto, o nosso hospital, e nomeadamente as equipas que eu dirijo, dissemos, somos SNS, estamos para o SNS, vamos colaborar onde seja necessário para aumentar a resposta nos meses de verão, caso seja necessário. A seguir é-nos lançado um novo desafio, que é o aumento da capacidade de maternidade na área de Lisboa, que é o tal novo projeto de aumento, que ainda aumenta a obrigação, para além das intervenções que devíamos fazer para melhores condições de hotelaria para as nossas mães e para as nossas crianças, e para os pais, por não dizê-lo, porque a maternidade não é só a mãe e a criança, nós também estamos envolvidos, implicava termos que mudar o nosso internamento. E implicava, para isso, também ter que fechar o bloco de partos. Porque só é possível fazer com pisos fechados. Portanto, nós só conseguimos mobilizar e aumentar e fazer obras não tendo lá pessoas. E, mediante este projeto, foi sempre trabalhado em todas as equipas. Portanto, eu não tenho... Sei das reuniões que tivemos com toda a gente no plano das obras, portanto, não assisto depois às reuniões em cada serviço. Mas as minhas equipas, e estou a falar de 4 serviços, toda a gente acompanhou, a par e passo, o que ia acontecer. Mas vos digo que, desde o início, toda a gente sabia que teríamos que ir para São Francisco. Há mais de 2 meses que as pessoas se organizaram voluntariamente quem é que iria para São Francisco, quem é que ficava em Santa Maria, porque nós não vamos encerrar tudo. E continuamos a ter doentes em Santa Maria. E isso, ficavam lá o tempo todo das obras, só ao fim de 3 meses rodávamos. Portanto, eu fiquei também um bocadinho, também não me diz respeito, admirado quando, afinal, um projeto que estava a ser construído com todas as equipas, afinal não estava tão bem construído por todas as equipas. Agora, as informações que eu tenho como enfermeiro-diretor, pelo menos as direções do serviço, tal que as minhas enfermeiras gestoras, foram partilhadas por toda a gente. Portanto, perguntar é possível fazermos isto sem encerrar? Senhores deputados, não é. Nós temos que ter pisos de charneira fechados. Diga? Não, assim, as obras, vamos lá ver, Sr. Deputado, as obras vão durar perto de 1 ano. Seja neste verão, seja para o próximo, agosto vai ser sempre atingido. Portanto, ou nós começamos já, e temos condições para começar já, porque tínhamos já algumas coisas lançadas e empresas contratadas, que têm que se mudar o plano, mas estavam de sobreaviso e podemos começar já, ou vamos lançar a obra para o final do ano, mas vamos ter o mesmo problema no próximo verão, porque nós não conseguimos fazer isto em 6 meses, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos passar à segunda ronda de 1 minuto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Maria Antónia Almeida Santos, faça favor, dispõe de 1 minuto, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. E, de facto, eu, antes de mais, quero agradecer que os esclarecimentos. Já consegui perceber a dimensão das obras, o que é que está em causa, a impossibilidade de manter a maternidade aberta assim que começarem as obras, o esforço que tem sido feito pelas equipas para se adaptarem a esta nova fase e de facto, lamentar que tenha sido até agora difícil retomar o clima de normalidade e de tranquilidade do funcionamento do Hospital de Santa Maria, que é para todos nós uma referência, mas não deixo nenhuma pergunta, mas deixo um voto de que consigam ultrapassar estas contingências, que seja para melhor, e agradeço à professora Ana Paula Martins ter deixado aqui a questão da reflexão que já todos nós fizemos e que estamos a fazer, que é, de facto, a concorrência entre o setor público e o setor privado, em que é uma concorrência que nós ainda não sabemos como é que vamos conseguir evitar. De facto, não é só dinheiro, mas
eu espero que Santa Maria consiga captar os seus médicos através de um bom ambiente, de boas condições de trabalho e que seja por aí. Muito obrigado. Da outra parte tenho a impressão que obrigado, para Sr. já ainda não conseguimos. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Dias Coelho. 1 minuto, faça favor. Sr. Presidente, antes de mais saudar os nossos convidados de hoje, a doutora Ana Paula Martins em representação do Conselho de Administração, e agradecer as respostas que até agora foram formuladas e que nos deixam, obviamente, a informação necessária para contracenar também com outros depoimentos que aqui foram feitos na Comissão e que, obviamente, cumpre-nos a nós oferir e analisar com a serenidade que o Parlamento exige para aferir da necessidade de mais questões futuras. De qualquer forma, essencialmente eu queria lhe fazer duas questões e peço a concentração neste sentido. E que são dúvidas que tenho. Em primeiro lugar, porque o Centro Hospitalar de Lisboa Central tem, neste momento, em termos de partos e salas que estão a ser realizadas, nomeadamente na MAC, 3.100 partos ano, se os dados que tenho estão corretos, e tem 8 salas que são dadas como suficientes, apesar de ter 11 salas para partos. Portanto, estamos a falar da MAC. Relativamente ao Hospital de Santa Maria, a previsão e os dados que foram dados, até agora evidenciados, são 2.900 partos, eu até tinha aqui uma referência menor, e há uma expectativa de um aumento de 1.500 partos ano para 4.500, já se fala em 5.000 partos e, portanto, há um crescimento para 12 salas, que é essa, digamos, não só a obra de reformulação ou renovação, mas também a ampliação. E é sobre isso que eu queria 2 ou 3 questões que penso que são importantes. Eu peço um bocadinho de tolerância, até porque houve grupos parlamentares que já utilizaram o tempo sob várias formas. E a concretização desta pergunta é muito objetiva. Nós temos a necessidade de entender que este programa de ampliação é, obviamente, da Comissão Executiva, julgo eu, não é? E, como tal, visa, por certo, a criação de novas condições que vão implicar encerramentos noutras maternidades. E é isso que eu queria entender, se no plano que estão a executar, quais e onde é que estão previstas esses dados, uma vez que ainda não tivemos a oportunidade de ter cá o diretor da Comissão Executiva, que está muito ocupado e, portanto, está com dificuldades de agenda, mas tem sido reiteradamente a sua proveniência cá, para podermos entender a lógica também, até porque o Hospital de São Francisco Xavier também tem uma capacidade estimada de 4.500 partos, portanto, isto prevê-se já um estímulo muito grande contra este inverno demográfico, o que é aparentemente positivo. E sobre isso, os dados do INE e os dados também da Pordata apontam por um nascimento de crianças de mães estrangeiras bastante elevado. E é sobre isso que eu gostaria também de saber o que é que isso representa e de que forma é que isso está a ser tratado, com que dados é que nós podemos, enfim, aferir se as pessoas são residentes, se vêm cá residir temporariamente para fazer os partos e de que forma é que a administração do Hospital de Santa Maria, de referência, como sabemos, pode gerir isso. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias Coelho. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado. Chega. Peço desculpa. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a doutora acabou de corroborar aquilo que o professor Aires de Campos classificou como a hipótese mais absurda de todas, quando veio aqui dizer que a alegada falta de colaboração ou criação de obstáculos à realização de obras do Hospital de Santa Maria que tinha sido a causa da sua exoneração. E, portanto, de facto, nós acompanhamos esse epíteto. De facto, é de facto a hipótese mais absurda de todas, quando a doutora diz que é um ato de gestão. Doutora, as paredes são muito importantes, mas o que é mais importante numa instituição de saúde são os profissionais. E a doutora e o seu Conselho de Administração o que está a fazer é trazer a Troika de novo para o Hospital de Santa Maria. Porque a última vez que eu me lembro de haver um abraço solidário a uma instituição de saúde em Portugal foi na maternidade Alfreda Costa em 2012. E há poucos dias, no dia 13 de junho, a doutora teve no seu hospital um abraço solidário, não só dos médicos e profissionais do bloco de partos, mas de todo o hospital. Portanto, doutora, o que está a passar no seu hospital é muito grave. E a doutora não
declinou aquilo que foi acusada de ter arrogância, de ser prepotente e de fazer ameaças sobre os profissionais. Não lhe ouvi uma palavra. Eu perguntei-lhe sobre este assunto. Eu ficaria muito desconfortável se no Parlamento estivesse no seu lugar e algum dos senhores deputados me acusasse de prepotência, ameaças e arrogância. E a senhora Presidente não tem uma palavra para se defender daquilo que os profissionais de saúde dizem que é a sua prática no Conselho de Administração. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho lamentável. Eu só pedi a sua tolerância, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. A carta inicial não falava do problema de não conhecer as obras. Falava, sim, na diminuição da resposta assistencial, na assistência ao parto, no acesso da população à área de influência do Hospital de São Francisco Xavier, na coincidência entre a data das obras e o início da JMJ, na ausência de propostas concretas para assegurar as condições do puerpério no Hospital de Santa Maria, na manutenção da atividade dos serviços de neonatologia do Hospital de Santa Maria. Portanto, o que importa saber, Sra. Presidente, é se, de facto, esta gestão do quero, posso e mando contra os profissionais, exonerando quem está à frente, contra a reclamação das suas próprias equipas que ameaçam também a demitir-se. A Sra. Presidente corre o risco de, para o ano, ter umas paredes muito bonitas e um bloco de partos excepcional e a ter, em cima da Secretária, muitas cartas de resignação dos próprios profissionais de saúde que vão encontrar outras soluções profissionais onde sejam respeitados. E isto, Sra. Presidente, é que a devia preocupar, como também a devia preocupar a segurança da capacidade de partos e de assistência maternal em Lisboa, que vai estar diminuída. E quanto ao convite para a visita, tenho todo o gosto em aceitar, mas devo-lhe dizer que o meu último filho nasceu exatamente no Hospital de Santa Maria, portanto eu sou conhecedor muito bem na primeira pessoa do Hospital de Santa Maria, aliás nasceu em janeiro de 2021, quando da janela do quarto víamos aquela longa fila de ambulâncias por causa do Covid. E portanto eu sei muito bem o que valem os profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria, sei muito bem como é a assistência no Hospital de Santa Maria, mas também sei que o mais importante são esses profissionais e não as paredes. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que começa a ser aqui bastante evidente que existe aqui um plano maior que não está a ser explicado. Porque quando se aumenta a capacidade do Hospital de Santa Maria para o dobro, que quando estamos a falar de partes para o dobro, quando já existem tantas dificuldades com o número de profissionais que temos, obviamente, quando se aumenta para o dobro, vão ter que ser precisos mais profissionais. E isto vai significar que, muito provavelmente, outras maternidades de Lisboa vão encerrar. Portanto, seria tudo muito mais transparente se este processo fosse dito desta forma. Depois, também não posso aceitar que digam aqui que está tudo bem com as outras equipas do hospital, que o problema é no departamento com a obstetrícia. Claro, são aqueles que estão a ser afetados por esta mudança. Portanto, fazer uma mudança destas sem o apoio destes profissionais, e é verdade, se nós sabemos que os profissionais já ameaçaram com cartas de rescisão e que se demitem todos, portanto, claramente isto não é uma forma correta de gestão. Eu, se fosse gestora de um hospital, eu ficava muito preocupada se tivesse que fazer, que é como o deputado Pedro Frazão já disse, eu ia dizer exatamente a mesma frase, não vale a pena ter paredes se não tivermos equipa. E, sinceramente, eu espero que isso não aconteça, espero que consigam resolver todos os problemas. Acho que toda a gente precisa que o Hospital de Santa Maria funcione bem, que todas as equipas funcionem bem, mas eu estou a ver isto tudo muito complicado e, da vossa parte, com todo o respeito, eu não vi aqui os argumentos e o respeito por essas equipas, e aquilo que eu vi aqui defenderem foi que, de facto, a voz discordante é demitida, que é para não estar lá a pôr problemas, a causar problemas. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, duas perguntas e uma observação. Sobre escalas. Estão ou não a fazer escalas com 3 médicos em vez de 5 e com 2 a 3 enfermeiros especialistas em vez de 5 a 6, como seria necessário? E já tem as escalas para este mês e para agosto feitas ou não? E agora uma observação. A equipa de Santa Maria sempre esteve a favor das obras. O conflito não é a existência das obras, o conflito foi a exoneração e foi o Conselho de Administração recusar-se a responder às preocupações e às questões da equipa. A ética médica, neste caso, não está em causa. O que está em causa é a ética da administração, que, muito sinceramente, nem vê-la e nesta audição também não a vimos. Para além disso, vem aqui com uma história muito mal contada. Diz-nos, e com razão, que não tem recursos médicos para a capacidade instalada que tem de partos. Vai daí
altera o plano de obras que existe para fazer obras para ter um bloco de partos ainda com mais capacidade, para a qual não tem recursos humanos, porque neste momento não tem recursos humanos sequer para a capacidade instalada que tem. E por isso, das duas, uma. Ou nós estamos perante a administração mais incompetente de que há memória, ou há uma história que não está a ser contada e que é de encerramentos de maternidades por todo o país para concentrar no Santa Maria, ou a entrega a privados, ou até as duas combinadas. Mas há claramente aqui um enorme entorce democrático e a vossa situação é absolutamente insustentável. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Dou a palavra à doutora Ana Paula Martins. Dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sra. Muito obrigada. Relativamente à questão da ampliação que nos foi pedida pela Direção Executiva e pelo Ministério da Saúde, naturalmente que estes mais 1.500 partos é a lotação máxima da maternidade que vai ser construída. Ou seja, nós estimamos que esta lotação máxima não seja atingida nos primeiros anos. O que é que vai acontecer? Vamos ter, durante, enfim, algum tempo, pelo menos, quartos individuais, que é uma coisa que hoje temos quartos com 4 senhoras lá dentro. Vamos ter, possivelmente não, teremos casas de banho mais privadas, ou seja, a ideia de alargar a maternidade até 1.500 partos é no sentido de fazer face às próximas décadas. Porque uma obra destas, mais uma vez, nós estamos há 40 anos à espera de obras, estamos a fazê-los agora, não é suposto, possivelmente, até porque Santa Maria, como conhecem bem o campus, também tem restrições de espaço, portanto, não é suposto conseguirmos fazer outro edifício tão depressa e até admito que possa não haver dinheiro para isso. E, portanto, a obra ficando feita, com a capacidade de neonatologia também, à medida das necessidades do Serviço Nacional de Saúde, vai ampliando ou vai diminuindo, sendo que há uma coisa que é certa, quando inaugurarmos a maternidade, desejavelmente no segundo trimestre do próximo ano, as senhoras passarão a estar em condições muito boas sob o ponto de vista até da sua recuperação. Pronto, dito isto, eu não lhe posso responder, Sr. Deputado, por muito que eu quisesse, se está previsto por parte do Ministério da Saúde ou da Direção Executiva outro tipo de, portanto, de reorganização. Eu não sei, na verdade, e, portanto, não é algo que caiba a este Conselho de Administração. A este Conselho de Administração, tal como ao Central, tal como a Beatriz Ângelo, tal como a São Francisco, cabe-nos, de facto, dotar de capacidade a nossa resposta e demonstrar, obviamente, aqueles constrangimentos que temos e que têm estado a ser trabalhados. Penso, sinceramente, que a questão do acesso das senhoras em trabalho de parto ao São Francisco tem sido colocada muitas vezes, parece-nos ser uma falsa questão. E porquê? Porque, naturalmente, em princípio, as senhoras em trabalho de parto não vão de metro, isso está descrito em várias cartas que nos foram chegadas, não é a nossa experiência irem de metro para o Hospital de Santa Maria. Mas até já pensando nisso, nós temos transportes entre hospitais que podem, de facto, também servir, como já estão agora a servir, para essa situação. Relativamente à questão, eu vou dizer diretamente ao Sr. Deputado Chega, para que não fique a sensação de que eu não quero responder, não é nada disso, achei sinceramente que devia usar o tempo noutros processos um bocadinho mais, enfim, que são importantes para nós enquanto Conselho de Administração, até porque isso é muito pessoal, não é? Já foi dito também pela Sra. Deputada Catarina Martins. Eu quero lhe dizer, enquanto Presidente do Conselho de Administração, nunca ameacei ninguém e quero deixar isso bem claro. Nas reuniões que tive com a equipa, e tive 2 reuniões com a equipa, quando me perguntaram se nós obrigávamos alguém a ir para São Francisco, a minha resposta foi não, nunca faremos isso. Nunca faremos isso a um médico, nunca faremos isso a um enfermeiro, apesar dos contratos de trabalho, é verdade, têm lá uma cláusula, mas nós não gerimos o hospital a partir dos aspectos de natureza jurídico-legal, porque não precisamos de o fazer. Temos lá 7.000 profissionais e estamos a falar de 30 profissionais que são absolutamente extraordinários no trabalho que fazem todos os dias. Mas eu queria dizer que nunca ameacei ninguém. Se realmente deixo uma imagem de prepotência, é algo que eu tenho pena, mas terei que trabalhar nesse sentido humildemente, porque não tenho, sinceramente não tenho, e já passei por muitas coisas na minha vida, nunca quis ter assertiva com certeza, mas pronto. Relativamente à questão que foi colocada há pouco pela Sra. Deputada Catarina Martins, relativamente ao facto, portanto, de ter havido alguém, eu já nem
nem sei o nome, Joana Sá, eu penso que ela não é médica na nossa maternidade, mas penso que não estava na reunião. E, portanto, quer dizer, repare, também é muito difícil alguém, compreendam isto com humildade, defender-se de acusações que são feitas por quem nem sequer assistiu à conversa que tivemos. Deixe-me, Sr. Deputado, eu peço desculpa de estar a responder àquilo que me perguntou, mas eu não queria... Desculpe. Não, mas eu não sei, ó Sr. Deputado, o que eu estou a dizer é que naquela reunião que houve 2 reuniões e eu, de facto, aquilo que fiz foi clarificar e esclarecer. Não posso retirar, obviamente, a imagem que as pessoas têm. Por outro lado, estamos todos de acordo que o mais importante são os profissionais e eu quero deixar bem claro como o último momento de resposta. Aqueles 40 médicos que assinaram a carta e médicas continuam a trabalhar no Hospital de Santa Maria, dão todos os dias o seu melhor. Mas fazem, e muito bem, aquilo que qualquer diretor de serviço que lá esteja lhes pede em termos de organização. E termino, se os senhores deputados e as senhoras deputadas me permitirem, lendo o regulamento do hospital, não fomos nós que o fizemos, já lá estava quando chegámos, e que diz: ao diretor de departamento e de serviço são responsáveis perante o Conselho de Administração pelo desempenho dos serviços que dirigem, assegurando uma prestação rigorosa e eficiente com padrões de qualidade elevado, em ordem à satisfação dos doentes e dos profissionais. Se vamos retirar aos diretores de departamento e de serviço a capacidade de responderem eles pela organização que dão, pelas escalas que fazem, pelos cuidados que são prestados pela sua equipa, então eu diria que não faz sentido nenhum em termos da hierarquia funcional do hospital. Por isso, a nossa posição não tem nada, e eu vou deixar isto muito claro, não tem nada que ver com os profissionais do serviço. Mas percebemos que os profissionais, vendo de facto esta situação que foi gerada e vendo que têm que alterar as suas vidas, porque realmente é muito duro para um médico, para um enfermeiro, e não são só os médicos, os enfermeiros também, e o Sr. Enfermeiro Diretor acabou de dizer que todos estão no mesmo barco, os anestesistas, os pediatras, e portanto para todos eles, Sr. Deputado e Sra. Deputada e Srs. Deputados, é mesmo realmente um sacrifício muito grande que vão fazer e que nós esperamos, enquanto Conselho de Administração, poder honrar e poder dar-lhes as condições que eles hoje não têm. Essa é a última questão. Se o Serviço Nacional de Saúde, além de cuidar do trabalho médico e dos outros profissionais de outra forma, não criar condições para que as pessoas queiram ficar connosco, nós não somos só um hospital assistencial, somos um hospital universitário e nesse contexto os internos, posso-lhe dar exemplos, que não vou mencionar para não misturar os assuntos, de áreas em Santa Maria onde agora os internos nem se querem candidatar para ir para lá, nem querem lá ficar. Houve uma área onde abrimos 12 vagas e só 5 ficaram. Porquê? Porque as condições neste momento não são boas. Houve um grande desinvestimento em algumas áreas, nomeadamente que faz tecnológica, por exemplo, de projeto de vida. Estas gerações de médicos e de enfermeiros e de TSDTs são gerações diferentes, precisam de ter um projeto de vida. E ter uma maternidade com condições que não têm é muito importante para voltarmos a ter os nossos obstetras no Santa Maria. Porque saíram muitos para o privado, é verdade, com estas condições, é verdade. Muito obrigado, doutora Ana Paula Martins. Terminamos assim esta audição. Quero agradecer-lhe a si, ao professor Dr. Rui Tato Marinho, ao Sr. Enfermeiro, José Alexandre Abrantes, a presença e desejar-lhe os maiores sucessos, como é óbvio, pessoais e profissionais.